É um prazer estar aqui mais uma vez. E havia tempos que eu não vinha, né? Já frequentei a casa e hoje frequento um centro mais próximo da minha residência. Mas é um prazer imenso estar por aqui. A gente tem feito escolha de locais para falar pela USE. Quem vai escolhe onde vai falar. E quem pode viajar ou quem pode ir para centros mais distantes e não tem problema de dia, deixa os sábados e os domingos para quem não tem isso, né? Então, por isso, o meu afastamento não foi proposital, não. Ele foi para facilitar para outros companheiros. Esse estudo que nós fizemos da introdução, quero lembrar que este ano a USE fará 12 palestras falando sobre o Evangelho. Não é a primeira vez que nós fazemos isso. Eu me lembro que nos últimos 15 anos, parece que é a terceira vez que nós fazemos isso. A orientação nossa está sendo feita pela companheira Nilza Pelá, e eu me lembro que ela falou para essa terceira vez o mesmo que ela falou pela segunda vez, né? Que bom que nós vamos estudar de novo o Evangelho. Vamos então tentar segui-lo, né? Se estuda tanto, agora é a hora da gente estudar e seguir. O Evangelho está fazendo 150 anos agora, em abril, da sua edição. O primeiro, vocês se recordam, em 1857 foi o Livro dos Espíritos. Depois, no ano seguinte, 1861, o Livro dos Médiuns. E depois o Evangelho. Essa sequência tem uma lógica. Kardec, logo após ter editado o Livro dos Espíritos, que foi ditado pelos Espíritos, ele foi, na verdade, um impacto fantástico na questão da mediunidade, né? Informações de milhares de lugares e tal. Então, Kardec ficou um pouco curioso, né? Porque para ele, de alguma forma, em algum momento foi surpresa também, e um pouco também assustado pelo volume de informação que acabou vindo para ele. Então, como ele se preocupava pela condução, ele não tinha muita ideia de quanto tempo duraria a revelação. Poderia durar por muito tempo ainda a questão de revelação, o que ficou depois circunscrito praticamente a ele, não é? Então ele escreve logo em seguida o Livro dos Médiuns, para dar uma cartilha de como deveria ser a questão da condução da mediunidade na comunicabilidade dos espíritos. Feito isso, aí ele faz o Evangelho. Mas também nessa introdução, ele vem e faz diversas observações sobre a questão da mediunidade. O nosso objetivo, mostrando a introdução, são 4 aspectos. Primeiro, o objetivo da obra, o que Kardec gostaria que fosse alcançado, a autoridade da doutrina espírita e controle universal do ensino dos espíritos, notícias históricas, uma ambientação da época em que Jesus passou pela Terra, e Sócrates e Platão, que seriam, então, precursores da ideia cristã. No objetivo da obra, Kardec ele se reporta assim: atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições e os dogmas. São 5. E depois o ensino moral. Mas ele dá muito mais força para a questão da força moral. E na questão das predições, eu sempre olhei no aspecto da passagem de Jesus, claro, ele sendo um espírito extremamente evoluído, a visão que ele tinha, eu não vim modificar a lei, quer dizer, a visão que ele tinha dos 2000 anos que tinham passado, tudo que aconteceu na evolução da humanidade naquele período, uma visão de
presença com exemplos e também milagres que ele fez, mas sempre dizendo: se você quiser ver a luz divina, se você quiser chegar ao céu, ele vai dizendo o que fazer. Então, o que era isso? É uma visão de futurologia, não é? Uma visão de saber exatamente o que nós tínhamos que fazer para alcançar algo no futuro. Isso é uma forma de visão. Muito bem. Fazendo esse estudo, eu vi uma coisa interessante, que a diferença do nosso estágio de evolução para um estágio de uma evolução dos espíritos superiores seria como a gente saber que de um ponto a outro é uma distância de tantos quilômetros. Mas não saber se tem estrada de terra, se tem curvas, se tem buraco, o que tem. E os espíritos superiores galgam muito acima, como seria em cima do morro, onde ele tem toda a condição de saber tudo que nós vamos passar. Então foi nesse sentido que Jesus, estando muito mais elevado que nós, tinha essa visão das dificuldades, da fé que precisaria ter. Quando tiver essa fé, você conseguirá andar também sobre as águas e assim por diante. Então, Kardec ele ficou e se ateve fortemente na questão do ensino moral, na evolução que, para nós, tem como fundamento a reforma íntima. O Evangelho está bem calcado nesse sentido. E faz aqui, aí eu me permito a ler, para se saber o que é que ele esperava, o seguinte: diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Quer dizer, todos os cultos religiosos buscam o fundamento da reforma íntima. Alguns se perdem nas questões de cultos e de simbologia, essas coisas que não levam a essa reforma. Kardec menciona que as seitas, nesse aspecto, cuidam mais da parte mística do que da parte moral, que exige de si mesmo a reforma em si. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça e finalmente e acima de tudo, roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Esta é a parte que será objetivo exclusivo dessa obra. Então veja que ele diz: finalmente e acima de tudo, essa obra, o Evangelho, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, que é você ter a chance, com as suas atitudes, com a condução das suas opções de vida, a felicidade vindoura. Ou seja, nós somos donos do nosso destino. E o Evangelho é a grande bússola que nós temos para isso. Ele diz que nós devemos ir a fundo nos estudos. Diz também que há uma certa primariedade nas informações, algumas coisas que aparentemente não teriam muita importância, tal, mas que um pouco disso está na beleza da narrativa do Evangelho. E diz que fez um código moral universal sem distinção de culto. E dá uma pista do seguinte, que o entendimento da moral evangélica entende como sublime, mas por ouvir falar, por fé, confiando no ouvir dizer, firmadas em citações proverbiais e citações alegóricas, leem por ler e por obrigação, ao invés de ir a fundo em suas consequências.
E diz o seguinte, que na verdade as informações estão aqui e ali. Né? Então, entre os provérbios, as informações estão aqui e ali, o que nos obrigam a fazer no estudo sempre que nos for possível. E dentro do que ele chama de partes obscuras, né, as informações, os estudos nos trazem à luz. E se reporta as vozes do céu, que também estão no prefácio. Quando ele fala em vozes do céu, são os espíritos e o Espírito da Verdade que vem e nos dá a informação. Na segunda parte da introdução, onde fala da autoridade da doutrina espírita e do controle universal do ensino dos espíritos, ele é quase que um resumo do Livro dos Médiuns, o cuidado das informações, e faz um apelo de que nós devemos encarar, principalmente a comunicabilidade dos espíritos, no sentido de que não bastaria só uma comunicação, com uma informação, ser dotada totalmente de verdade. Kardec tinha graças àquela diversidade que havia na sociedade parisiense, que tinha a comunicação às vezes até como diversão, né? Ele tinha uma preocupação séria com a questão da informação. E ele faz uma advertência, está na introdução, gostaria muito que vocês dessem uma olhada nisso. Ele adverte sobre os riscos de fraude, opiniões pessoais na informação, não só pelos humanos, risco que também pode ocorrer na espiritualidade, logicamente por espíritos inferiores. Contra isso, ele diz ter se utilizado da razoabilidade, opinião da maioria, porque ele tinha uma informação muito, muito grande, e contradição ao bom senso. Então, não importa que tenha sido proveniente do mundo espiritual, nós precisamos ter razoabilidade, opinião de maioria e contradição ao bom senso. Verificar se não está sendo contra o bom senso. Lógica rigorosa, ou seja, os cuidados de quem propaga uma ciência tão nova, o que ele chama de filtro da razão. Kardec era um cientista. E o cientista, ele tem a necessidade da prova. E quem recebe informações do plano espiritual deve ter tido uma dificuldade muito grande para ter provado aquilo que vinha da informação. Então ele teve que juntar um material muito grande para poder fazer disso um material a ser divulgado e depois ter a repercussão que teve até hoje. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações, que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e de vários lugares. Kardec diz também que muitos médiuns pediram que os nomes deles não fossem divulgados na recepção das informações do plano espiritual. E ele chega a uma conclusão que não devia divulgar então nenhum, dizendo que seria só um exercício de vaidade, que na verdade quem deu a informação mesmo foram os espíritos. E aí, na introdução, ele volta e faz uma longa informação sobre as questões das informações da espiritualidade. Kardec tece inúmeros argumentos sobre a ciência e que os frutos revelação só serão entregues como maduros. Ele quer dizer o seguinte: uma outra informação que ele dá é que existe por nós uma necessidade de informação rápida, principalmente quem trabalha com a comunicabilidade quer ter mais informações o mais rápido possível, mas que a gente ficasse descansado que os frutos, ou seja, as informações para nós, só serão entregues quando eles estão maduros. Vamos nos reportar na história? Kardec, 2000 anos antes de Cristo, Sócrates, 400 anos antes de Cristo,
Depois, Cristo, o Espiritismo 1750 anos depois, né? Então, uma faixa de 1700 e poucos anos depois, não é? Nós já tivemos um outro evento forte aí, na questão da comunicabilidade dos espíritos, que foi o Chico Xavier, né? Também foi bastante forte para nós. Muito bem. Na terceira parte da introdução, Kardec vem e dá informações históricas, informações da época. Da mesma forma que Kardec estava sob pressão de Napoleão, na época em que ele estava fazendo a codificação das informações, Jesus estava diante também de fatos de tribos judaicas que estavam se ajustando na história. De tempos em tempos nós ficamos nos ajustando política, socialmente, de religião e tal, e o judaísmo era muito forte à época. Então ele faz uma contextualização histórica, ele se posiciona dentro da história. Um registro importante que ele dá é o seguinte: haviam 12 tribos judaicas pós-Salomão, que se dividem entre norte e sul, com 10 tribos ao norte e 2 ao sul. Ao norte, o reino de Israel, com a capital Samaria, e ao sul, o reino de Judá, como Jerusalém como capital. E aí começa a falar as tribos. Primeiro, fala dos samaritanos. Os samaritanos, eles foram uma espécie de protestantes à época. Como eles, então, fugiram um pouco do que seria do originalismo, do que os sacerdotes queriam das informações para a época, eles foram excluídos do que se chamaria da elite da religião. Então, esses foram os samaritanos. Estabeleceu-se aí os protestantes da época, não tiveram vida fácil logo em seguida, porque também, além da questão religiosa, tinha a questão de poder. Tinha os nazarenos. E aí nós temos a questão de Jesus de Nazaré. E perguntam, né? Por que Jesus é de Nazaré se ele nasceu em Belém? Acontece que José e Maria nasceram em Nazaré, que era uma cidadezinha pequena. Quando quando Maria e José foram fazer um censo em Belém, Jesus nasceu em Belém. Eles se deslocaram, quer dizer, houve um deslocamento físico dos pais de Jesus para que ele, então, viesse nascer em Belém. Os nazarenos, eles tinham voto de castidade, eles não cortavam os cabelos, talvez por isso tenha ainda alguma influência hoje na questão de corte de cabelo com religião, não é? Não bebiam, e são relacionados como nazarenos Sansão, Samuel, o cabelo de Sansão, né? Samuel e João Batista. Alguns historiadores colocam Jesus de Nazaré pelo fato messiânico dele, né? Dele ser um Messias, então por isso viria a dizer que ele seria Jesus de Nazaré. Nesses dois aqui, vou passar bem rápido, mas eu sou obrigado a falar porque está no Evangelho. Os publicanos, que eram os cobradores de impostos, ricos, com origem na Roma Antiga. E Kardec diz o seguinte: os judeus odiavam pagar impostos, certamente por ver suas riquezas migrar para os outros lugares. Então, diferente da questão dos impostos que a gente diz que, uma vez cobrados, precisam ser gastos, lá tinha a questão dos impostos que eles migravam para outro lugar, né? Então, os judeus
publicano tem muitas informações sobre publicano no Evangelho que é bom se saber. E os fariseus? Não, tem os portageiros primeiro. Os portageiros é que faziam os trabalhos dos publicanos. Eram os técnicos dos fiscais. Eles faziam as coletas e entregavam para os publicanos. Está mencionado, então sou obrigado a dizer. Bom, aí tinham 3 grandes tribos que eram fundamentais: os fariseus, os saduceus e os essênios. Os fariseus, eles detinham todas as informações da época. Eles eram a grande força política, religiosa da época. E qualquer informação que não fosse a que eles defendiam, era tido como pessoas que queriam desestabilizar o status quo deles. Por isso, então, Jesus passou a ser olhado com olhos de rebelde contra a informação. E por isso porque Jesus via uma hipocrisia em muitas coisas que eles colocavam, de estar dizendo Senhor, Senhor, e por outro lado não se comportavam nesse sentido, não é? Os saduceus, eles eram os materialistas da época. Não chegavam ao materialismo. Eles entendiam que Deus era algo da natureza, não vinculavam a isso. Eram chamados deístas, aqueles que não teístas, aqueles que têm a religião como importante. A natureza produzia um Deus que quase algo como darwiniano, mais ou menos. E os essênios? Os essênios, esses sim, eles têm origem 150 anos antes de Cristo, habitavam em mosteiros, formavam entre si uma associação moral religiosa, eram pacíficos e extremamente virtuosos, ensinavam amor a Deus e ao próximo, acreditavam na imortalidade da alma e na ressurreição. Por isso, e depois, os novos cristãos pós-cristos tinham muito dos essênios. Por isso que alguns autores vêm e dizem que talvez Jesus tenha entrado em contato com os essênios na sua juventude e tenha então se inspirado um pouco neles para isso. As sinagogas, elas, quando são mencionadas, é porque o templo principal era o de Salomão. Então, as sinagogas elas foram criadas nas diversos locais por aqueles que não conseguiam, por questões políticas, chegar até lá. Muito bem, e aí nós chegamos em Sócrates e Platão. Aproveitando esses minutinhos que nós temos, gostaria muito que vocês lessem a introdução do Evangelho. Nós estamos com uma edição histórica muito interessante, traduzida por Guilherme Ribeiro, que é uma pessoa que recebeu elogio até de Rui Barbosa. Ela está com as letras grandes, está muito interessante. Sócrates e Platão, eles difundiram fortemente tanto a imortalidade da alma, não é? Como a reencarnação. Então, Sócrates dizia muito em espíritos superiores, ele dava todo esse entendimento que eu acho que seria muito curioso que vocês fossem ver. Isso aconteceu, como dissemos, há 400 anos mais ou menos antes de Cristo, e eu fui estudar em que momento, né, o que levou Sócrates a ter esse entendimento da imortalidade da alma. Aí retroage mais um pouquinho na Grécia, Aristóteles, que tinha a base dessa base totalmente cristã e espírita. É um fundamento fortíssimo que tem num determinado momento. Até é interessante o que Kardec diz. As grandes ideias
jamais irrompem de súbito. Então, diz que até mesmo as teses cristãs ou o espiritismo não irromperam de súbito. E coloca isso tudo em Sócrates e Platão. Muito bem. Para encerrar, eu gostaria de ler para vocês, de Bezerra de Menezes, né, a psicografia de Maria Cecília Paiva, de 18 de julho de 1979, o que para Bezerra de Menezes é evangelizar. Ao término do século XX, o século chamado das luzes, estamos convocando os obreiros de boa vontade para a tarefa divina de evangelizar. Evangelho é sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito em busca de novas experiências, à procura da evolução espiritual. Sabemos que a Terra é um formoso educandário e o Mestre Divino de sua cátedra de amor exemplifica pela assistência constante o programa a ser tratado. Evangelizemos nossos companheiros de trabalho, pelo exemplo da conduta nobre, pelo perdão constante. Evangelizemos-nos guardando nossas mentes e nossos corações na bênção dos ensinos sublimes. Estamos na terra, mas alistamos-nos nas fileiras do cristianismo, para erguermos bem alto a bandeira de luz do Mestre Divino. Amai-vos uns aos outros, como vos tenho amado. Evangelizemos. Os tempos são chegados, os corações aflitos pedem amparo, os desesperados suplicam luz. Há um grito que ressoa pelo infinito: Pai, socorre-nos. Filhos, somente através do Evangelho vivido à luz da doutrina espírita, encontrará o homem a paz, a serenidade e o caminho do amor nobre. Conclamamos os corações de boa vontade. Evangelizem. Evangelizemos. Acendemos a luz dos ensinos divinos para que a Terra se torne um sol radioso no infinito, conduzindo uma família humana integrada nos princípios da vida, em hosanas ao seu Criador. Filhos, peçamos ao Pai inspiração e prossigamos para o alto, porquanto somente Cristo, com seu saber e o seu coração de luz, poderá iluminar os nossos caminhos. Muito obrigado, até uma outra próxima.